tudo bem? Aqui é o professor Smartness e hoje eu vou fazer aqui uma análise com vocês de um texto que nós produzimos aqui, acabamos de produzir, e ele reflete aquelas duas expressões, ditas pelo atual presidente da República e pelo o outro presidente da República que lidera o outro grupo, as duas polarizações diferentes. Então, duas frases infelizes, ditas em atos falhos. Atos falhos, segundo Freud, são aquelas manifestações onde a gente acaba trazendo, emergindo conteúdos que a gente não gostaria de revelar. Então, são importantes quando isso acontece para que a gente possa entender esses mecanismos e como esses políticos atuam e qual a perspectiva deles em relação à população. Então, em relação à questão da grande doença, a gente tem aí dois posicionamentos. O primeiro foi lá quando atingiu um certo número lá de óbitos, e aí foram questionar o presidente atual e ele falou, e daí? E o outro foi agora, aconteceu aí ontem, quando o ex-presidente foi fazer uma live e foi falar sobre a ocorrência, dizendo que isso aí, ainda bem que isso aconteceu, como se assim, olha, ainda bem que a natureza criou esse vírus, esse monstro, Então veja, ainda bem, então veja como é que essas pessoas pensam, Qual é a visão deles? Para eles interessa a questão do poder. Eles não estão muito preocupados com a população em si, Eles estão preocupados com o poder, em ascender ao poder e manter o poder, e daí se justificam a partir das suas decisões tomadas no poder. O outro, o que está no poder, com toda a sua construção para justificar suas atitudes erráticas em relação a esse momento de crise sanitária que nós estamos vivendo, várias atitudes erráticas, e o outro agora tentando tirar uma carona nisso e dizer a versão dele da história. Então aí a gente vê realmente como essas situações nos trazem à tona essas questões, Isso é uma oportunidade para a gente ver como a gente não deve vestir essas cangas ideológicas, ficar adorando líderes messiânicos, populistas, porque na verdade é isso, Eles não estão nem aí para você, eles estão preocupados com o poder. Então, que a população se dane, O problema é ter poder. Então, esta é a grande preocupação deles, tá? Então, aí a gente tem que entender, e principalmente na América Latina, que a gente está infestado de líderes populistas, Isso diz muito respeito à forma como nós lidamos com essas questões, as questões políticas, da nossa vida. Essa necessidade, de um líder forte, de uma polarização acentuada, A pessoa ela tem que sentir emocionalmente pertencente àquele processo, Ela tem que vibrar, ela tem que ter uma conexão com o seu líder, Como se isso fosse uma coisa muito importante. É importante para ele, para você não é, Para você é só uma ilusão emocional, é só uma fantasia, No fundo, quando a gente observa os países que têm melhor IDH, melhor condição de vida no mundo, são locais onde essas questões, foram deixadas de lado, até por uma mudança de modelos, até uma questão, por exemplo, quando você tem o parlamentarismo, você tem uma dissolução dessa esfera do poder, do presidente. Isso é muito bom. Você tem um parlamento que dura enquanto ele estiver atendendo a população, e quando ele não estiver mais, ele cai. Então vejo como isso aí reduz o poder dos governantes, deixa eles muito mais pianinho, eles ficam muito mais a serviço da população, diferentemente dessa circunstância nossa, que fica elegendo essas pessoas que se acham supremas e como se fossem algo assim, e na verdade não são só
presidente de um país das bananas, né, que continua sendo o país das bananas e vai continuar sendo o país das bananas. Então, a gente tendo uma noção mais clara disso, a gente pode saber lidar com essas questões e evitar a canga ideológica, né, evitar entrar nessas polarizações, evitar ser pescado emocionalmente, né, por esse processo. E quando a gente vê, né, e daí vem, né, a chamada libertarianismo não é uma opção, não é mais uma canga, né? Porque não tem quem seguir, né? Não há alguém para seguir, não há o líder libertário a seguir, né? Não há um conjunto de regras, um conjunto estabelecido de normas, né? Tudo, até mesmo se você for pensar, né, na ideia central de abolição do Estado, isso é só uma utopia, né? Não é esse o propósito. O propósito é que você possa, na sua vida, né, parar, né, de estar a serviço, né, dessas pessoas, parar de ser, né, alguém de uma interprisão, alguém coletivizado, né, alguém anulado, né, na sua personalidade. Esse é o grande objetivo do libertarianismo. Não há nenhuma perspectiva de realidade se acabar com o Estado. Pelo contrário, né, o Estado está aí firme e forte, cada vez mais forte. Agora, o que há é sim a luta constante, contínua pela manutenção e pelo aumento das liberdades individuais. Esse é um processo libertário. Essas são conquistas que precisamos lutar sempre para que elas sejam ampliadas, né, e para que não haja nenhum retrocesso nessas questões. Então, quando a gente pensa do que é o libertarianismo, né, ele não é mais uma corrente ideológica para você seguir. Você não tem que seguir nada, não tem que seguir ninguém, né? Você tem que seguir a você mesmo, você tem que seguir as suas ideias, ao que você considera correto, e não se filiar às cangas ideológicas. Esse é o primeiro passo, né? O segundo passo é não agredir ninguém, né? Não cometer nenhum tipo de agressão, né? Se orientar pela liberdade, pela questão da liberdade, pela tomada das decisões com responsabilidade, né? Sem interferência de ninguém. Então, é um desafio de maturidade, libertarianismo, né? É aquele momento que você já está cético a ponto de olhar, né, esses políticos e essas loucuras deles e falar, meu, não dá para ir por aí. Não é por aí que é o caminho. O caminho é ter um ceticismo, né? Um posicionamento crítico, um posicionamento independente, não aceitar cangas, não aceitar imposições de grupos, e daí você firmar, né, com o seu próprio discernimento, com a sua maturidade, o seu caminho a seguir. Eu gosto muito, sim, da imagem da Fênix, porque a Fênix é essa oportunidade diária, né, a todo momento da vida que a gente tem de se libertar de uma interprisão. Então, quando você, né, no mito da Fênix, né, aquela que ela se transforma em cinzas para renascer novamente. Então, quando você larga uma canga, você sai de uma interprisão, você renasce, né? Você se liberta, você recomeça, você zera, né? Você começa de novo. Então, isso é uma oportunidade para todas as pessoas, né? A busca pela libertação de uma interprisão é um desafio diário, né? Existem vários tipos de interprisão e a gente vai se libertando delas conforme a gente vai aplicando na nossa vida de maneira consciente essa ideia, né? Então, talvez o libertarianismo esteja muito mais por uma filosofia de vida, por um modo de viver, não é? Que nos permita fazer algo para o nosso bem, né? E não necessariamente pensando em ideologias e em mais um caminho de luta, né? Mais um grupo, mais um partido, não é por aí. Então este é o nosso desafio, né? Então a meta próxima, quando a gente fala libertarianismo, né, é trabalhar com as interprisões, né? Aquilo que nos limita, aquilo que nos mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Essas são as questões básicas, as primeiras questões, né? E claro, aí as metas maiores são evitar, né, a nossa canga perante o Estado, diminuí-la, né, no máximo possível e tentar ajudar a sociedade e as demais pessoas também a diminuir essa canga. Agora, imaginar que nós vamos acabar com o Estado, isso não é uma meta nossa, né? Você pode até ter isso enquanto utopia libertária, mas não é o mais importante, porque
ficar preso a isso, né, a esse ideal, você vai ficar no mundo da teoria, você não vai vivenciar o libertarianismo em termos de libertação, que é o mais importante, que é colocar isso no seu dharma de vida, né, transformar essas ideias em algo que vá te produzir resultados práticos, né, libertações, né, você poder respirar, você poder pensar, você poder crescer, e espiritualmente você se tornar uma pessoa, né, mais elevada. Então isso é o caminho, né, espiritual e intelectualmente, né, você se libertar das cangas, né, essa é a questão. Qual é a canga que você está preso hoje, que você está presa hoje, e como é que você se liberta disso? Tá bom, pessoal? Então esse é o nosso chamado, né, para a gente terminar aqui, vou voltar lá na fotinho, né, para a gente nunca esquecer, né, que na verdade políticos querem poder, né? Querem o Estado, querem o poder do Estado. Eles não estão nem aí para você.